Em fevereiro de 1944, um trem lotado de 650 pessoas chegou a uma estação de trem na Polônia ocupada. Dessas 650 pessoas, a maioria foi enviada diretamente para as câmaras de gás no mesmo dia. Apenas 95 homens e 29 mulheres foram selecionados para trabalho forçado. Um jovem químico italiano de 24 anos estava entre os 95 homens. Sobreviveu não porque era mais virtuoso, não porque rezava com mais fervor, não porque Deus havia decidido protegê-lo. Sobreviveu porque tinha formação técnica em química que os alemães precisavam para operar uma fábrica de borracha sintética. Ao redor dele, homens mais fortes, mais jovens, mais devotos, morreram de fome, de doença, de exaustão, ou foram enviados às câmaras em seleções aleatórias que aconteciam sem qualquer critério moral discernível. Rabinos que rezavam o dia inteiro morreram ao lado de ateus que nunca haviam pronunciado uma oração. Crianças inocentes morreram enquanto alguns adultos cruéis sobreviveram. Quando esse homem saiu de Auschwitz e voltou para a Itália, carregava não apenas o número tatuado no braço, mas uma pergunta que nenhuma teologia conseguiu responder de forma satisfatória: como explicar a seleção aparentemente arbitrária entre quem vive e quem morre, se existe um Deus que escolhe e decide? Não posso crer num Deus que escolhe alguns e abandona outros. Fica até o final. Porque você vai entender por que essa frase, escrita por um sobrevivente do pior crime da história humana, continua sendo a pergunta mais desconfortável que qualquer teologia jamais teve que enfrentar. Contextualização: quem foi Primo Levi? Primo Levi nasceu em 31 de julho de 1919, em Turim, Itália, numa família judaica de classe média que havia se integrado profundamente à sociedade italiana ao longo de gerações. Seu pai, Cesare Levi, era engenheiro elétrico, homem de formação técnica sólida e temperamento reservado. Sua mãe, Esther Lusati, vinha de família também judaica assimilada, culta e relativamente próspera. A infância de Levi foi de conforto burguês moderado, numa Itália em que as comunidades judaicas, particularmente em Turim, haviam se integrado à vida nacional a ponto de muitos se sentirem primeiro italianos e depois judeus, uma identidade que a ascensão do fascismo mudaria de forma irreversível. Levi era estudante brilhante, particularmente talentoso em ciências. Em 1937, entrou na Universidade de Turim para estudar química, escolha que refletia tanto seu interesse intelectual genuíno quanto uma característica que definiria toda a sua postura futura: a busca por explicações precisas, verificáveis, baseadas em evidência material, em vez de narrativas convenientes ou consoladoras. Em 1938, o regime fascista de Mussolini promulgou as leis raciais italianas, que discriminavam sistematicamente os judeus italianos, proibindo-os de frequentar escolas públicas, exercer certas profissões e participar plenamente da vida civil. Levi, que já estava matriculado na universidade, conseguiu completar seus estudos apesar das restrições crescentes, formando-se em Química em 1941 com honras, mas com o diploma contendo a anotação que identificava sua origem racial judaica conforme exigido pela lei fascista. Depois da queda de Mussolini em 1943 e da ocupação alemã do norte da Itália, Levi se juntou a um grupo de partisans, resistentes armados que lutavam contra a ocupação nazista e o regime fascista remanescente de Salo. Sua experiência como guerrilheiro foi breve e desastrosa. O grupo foi infiltrado e traído, e Levi foi capturado pela milícia fascista em dezembro de 1943. Diante do interrogatório, Levi decidiu se declarar judeu em vez de partisan, calculando, incorretamente, que seria enviado a um campo de internamento comum em vez de executado como resistente armado. A decisão, tomada sob pressão extrema, o levou a ser transferido para o campo de trânsito de Fossoli e depois deportado, em fevereiro de 1944, para Auschwitz. Do transporte de 650 pessoas em que Levi viajou, apenas 124 foram selecionadas para trabalho ao chegar. As demais foram enviadas diretamente para as câmaras de gás. Levi foi designado para o campo de trabalho de Monowitz,
também conhecido como Auschwitz III ou Buna, onde a empresa química alemã IG Farben operava uma fábrica de borracha sintética usando o trabalho escravo de prisioneiros. Sua formação em química acabou sendo o fator que explicava, mais do que qualquer outro, sua sobrevivência. Nos últimos meses de detenção, foi designado para trabalhar num laboratório da fábrica, condição que o afastava do trabalho físico mais brutal que matava a maioria dos prisioneiros por exaustão, fome e frio nos meses de inverno. Levi documentaria depois, com honestidade que se tornaria sua marca registrada, que sua sobrevivência não tinha explicação moral ou espiritual. Era resultado de fatores materiais, sua profissão, o momento exato de sua chegada, decisões administrativas alemãs sobre necessidade de mão de obra qualificada. Em janeiro de 1945, com o avanço do Exército Vermelho, os alemães evacuaram Auschwitz numa marcha da morte que matou a maioria dos prisioneiros que ainda restavam. Levi, que estava doente com escarlatina no momento e havia sido deixado na enfermaria do campo, escapou dessa marcha e foi libertado pelas tropas soviéticas em 27 de janeiro de 1945, junto com os demais pacientes que os alemães haviam abandonado por não valerem o esforço de transporte. A longa e tortuosa viagem de volta à Itália, que durou meses e atravessou territórios devastados pela guerra através da União Soviética, marcou seu retorno. Levi chegou a Turim em outubro de 1945, quase 2 anos depois de sua captura, para descobrir que sua família havia sobrevivido, mas que a maioria de seus companheiros de deportação estava morta. Levi retomou a carreira de químico, trabalhando numa fábrica de tintas, e dedicou-se a registrar por escrito o rigor de sua experiência e a reflexão sobre o que viverá, tornando-se uma das vozes mais lúcidas na preservação da memória desse período. Em 11 de abril de 1987, Primo Levi morreu em Turim, caindo do 3º andar do edifício onde morava, num episódio que a maioria dos biógrafos e estudiosos interpreta como suicídio, embora alguns tenham questionado essa conclusão. Tinha 67 anos. A comunidade de sobreviventes e a intelectualidade internacional trataram sua morte como perda devastadora de uma das testemunhas mais honestas do que a humanidade havia feito a si mesma. 2 obras centrais. Se isto é um homem. Testemunho fundacional que documenta com precisão científica e frieza factual a brutalidade cotidiana e a degradação humana em Auschwitz. Os afogados e os sobreviventes. Obra final que revisita o campo décadas depois, examinando temas complexos como a zona cinzenta da colaboração e a arbitrariedade entre quem sobreviveu e quem morreu. Principais pontos de reflexão. A seleção na rampa e a ausência de qualquer critério moral. Quando os trens chegavam a Auschwitz-Birkenau, um médico oficial da SS, frequentemente Joseph Mengele, realizava a chamada seleção na rampa. Com um simples gesto de dedo, decidia quem iria para trabalho forçado e quem iria diretamente para as câmaras de gás. A decisão era tomada em segundos, baseada em aparência física, idade aparente e capacidade de trabalho. Levi documentava que não havia critério moral, espiritual ou religioso nessa seleção. Um rabino devoto e um criminoso cruel tinham exatamente a mesma chance de sobreviver àquele gesto de dedo, determinada apenas por fatores como idade, aparência de força física e sorte do momento em que chegavam à fila. Se existisse um Deus fazendo a escolha final entre quem vivia e quem morria em Auschwitz, esse Deus estava operando com os mesmos critérios arbitrários de um oficial nazista cansado decidindo rapidamente para acelerar a fila. Salmos 91 e a promessa de proteção que não se cumpriu. O Salmo 91 contém uma das promessas mais explícitas de proteção divina em toda a Bíblia. O versículo 7 declara: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Levi conhecia essa tradição de fé judaica que prometia proteção aos fiéis. Em Auschwitz, viu exatamente o oposto se repetir diariamente. Milhares caíam ao lado de outros milhares, indiscriminadamente, sem qualquer padrão que correspondesse à fé, virtude ou devoção. Os que rezavam mais morriam com a mesma frequência que os que não rezavam. A promessa do Salmo, que gerações de judeus haviam recitado como consolo e esperança,
era desmentida pela realidade estatística de um campo de extermínio onde a proteção prometida simplesmente não aparecia. O caso de Kuhn e a oração de agradecimento que revoltou Levi. Em si isto é um homem, Levi narra um episódio específico que o marcou profundamente. Depois de uma seleção em que um prisioneiro chamado Kuhn foi poupado enquanto outros ao seu redor foram escolhidos para a câmara de gás, Kuhn começou a rezar em voz alta, agradecendo a Deus por ter sido salvo. Levi descreveu sua reação com uma das passagens mais citadas de toda sua obra. Se ele fosse Deus, cuspiria no chão diante da oração de Kuhn. Porque ao lado de Kuhn estava Beppo, um jovem que sabia que morreria em 2 dias e que ouvia a oração de agradecimento de Kuhn por ter sido poupado. Um Deus que aceitasse aquele agradecimento específico, naquele contexto específico, estaria endossando a lógica de que a morte de Beppo e a sobrevivência de Kuhn eram resultado de julgamento divino diferenciado. Para Levi, isso era mais do que teologicamente incoerente. Era moralmente obsceno. A fábrica de borracha sintética e a sobrevivência como acidente econômico. A razão documentável pela qual Levi sobreviveu não foi espiritual. Foi econômica e industrial. A IG Farben, conglomerado químico alemão, precisava de trabalhadores com formação técnica para operar a fábrica de borracha sintética Buna, dentro do complexo de Auschwitz III Monowitz. Levi, formado em química, foi transferido para trabalho de laboratório nos últimos meses de detenção, condição que o poupou do trabalho físico brutal que matava a maioria dos prisioneiros por exaustão nos meses de inverno. Se Levi fosse formado em direito, em literatura ou em qualquer outra área sem utilidade industrial imediata para os alemães, provavelmente teria morrido como a maioria. Sua sobrevivência dependeu de uma decisão administrativa alemã sobre necessidade de mão de obra qualificada, não de qualquer critério que pudesse ser atribuído a plano ou providência divina. Deuteronômio 7 e a promessa do povo escolhido confrontada pela história. O Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, declara: Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para lhe seres o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Levi, judeu que carregava essa tradição de povo escolhido em sua identidade cultural mesmo sem prática religiosa intensa, via em Auschwitz a contradição mais brutal possível dessa promessa. Se os judeus eram o povo escolhido por Deus, e 6 milhões deles foram sistematicamente assassinados no evento de extermínio mais organizado da história humana, então a escolha divina não oferecia proteção alguma contra o pior destino imaginável. Ou a promessa era falsa, ou o significado de escolhido precisava de redefinição que nenhuma teologia conseguia oferecer sem soar como racionalização pós-fato. A zona cinzenta e a impossibilidade de julgamento moral simples. Em Os Afogados e os Sobreviventes, Levi desenvolve o conceito da zona cinzenta, o espaço moral ambíguo ocupado por prisioneiros que colaboravam parcialmente com o sistema de extermínio para sobreviver, como os Sonderkommandos, prisioneiros judeus forçados a operar as câmaras de gás e os crematórios em troca de meses adicionais de vida. Levi se recusava a julgar essas pessoas com a simplicidade moral que observadores externos, incluindo líderes religiosos, frequentemente aplicavam. Um sistema que forçava vítimas a participar da destruição de outras vítimas para sobreviver havia corrompido a própria possibilidade de julgamento moral claro. Se existisse um Deus observando essa zona cinzenta, que critério esse Deus usaria para separar os condenáveis dos absolvíveis? Levi argumentava que nenhuma teologia havia sido desenvolvida para lidar com esse nível específico de degradação moral organizada industrialmente. O silêncio dos líderes religiosos durante o Holocausto. Levi documentava e criticava o silêncio relativo de instituições religiosas europeias durante o período do Holocausto. O Papa Pio XII, líder da Igreja Católica durante todo o período de extermínio, é objeto de debate histórico intenso até hoje sobre até que ponto poderia e deveria ter falado publicamente contra o genocídio em curso. Documentos diplomáticos da época mostram que o Vaticano recebia informações detalhadas sobre os campos de extermínio já em 1942, através de fontes diplomáticas e de relatórios de resistentes poloneses. A condenação pública explícita e nominal do extermínio dos judeus,
que poderia ter mobilizado consciência moral em países católicos ocupados, nunca veio com a clareza que muitos sobreviventes, incluindo Levi, consideravam necessária. Para Levi, esse silêncio institucional durante o próprio evento que desmentia qualquer proteção divina tornava ainda mais implausível a ideia de uma divindade ativa e atenta ao sofrimento humano. A marcha da morte e a sobrevivência pela doença. Em janeiro de 1945, quando os alemães evacuaram Auschwitz diante do avanço soviético, organizaram marchas forçadas que mataram a maioria dos prisioneiros restantes por exaustão, fome e execução sumária de quem não conseguia manter o ritmo. Levi sobreviveu a esse episódio específico porque estava doente com escarlatina e havia sido deixado na enfermaria do campo, que os alemães consideraram sem valor suficiente para incluir na evacuação. A doença que em qualquer outra circunstância representaria risco de morte foi, nesse momento específico, o fator que salvou sua vida, enquanto milhares de prisioneiros saudáveis morreram na marcha. Levi observava, com a ironia amarga que caracterizava sua escrita, que sua sobrevivência dependia de uma cadeia de acasos tão específica e tão desprovida de qualquer padrão moral discernível que atribuí-la a desígnio divino exigiria aceitar que Deus havia escolhido salvá-lo através de uma infecção bacteriana e abandonar milhares de outros através de saúde relativa. A impossibilidade de testemunho completo e o silêncio dos que realmente sabiam. Uma das reflexões mais perturbadoras de Levi em Os Afogados e os Sobreviventes é que os verdadeiros testemunhos completos da destruição total, os prisioneiros que haviam chegado ao fundo absoluto do sistema de extermínio, não sobreviveram para contar sua história. Os que sobreviveram, como o próprio Levi, eram por definição os que não haviam tocado o fundo mais profundo. Isso significava que todo o testemunho disponível, incluindo o de Levi, era necessariamente parcial e incompleto, escrito pelos que haviam sido, em algum grau, favorecidos pelas circunstâncias em relação aos que morreram. Se um Deus estivesse escolhendo quem sobrevivia para testemunhar sua obra, estaria fazendo uma escolha estranha: preservar os relativamente privilegiados dentro do inferno e silenciar permanentemente os que haviam experimentado o pior. Para Levi, isso não sugeria escolha divina compassiva. Sugeria a ausência completa de qualquer padrão de seleção que merecesse ser chamado de justo ou de bom. O suicídio de Levi e a pergunta que nunca foi respondida. A morte de Primo Levi em 1987, décadas depois de sua libertação de Auschwitz, é interpretada pela maioria dos estudiosos como suicídio, resultado de depressão que havia se intensificado nos últimos anos de sua vida. O escritor Elie Wiesel, também sobrevivente do Holocausto, teria dito na época que Levi havia morrido em Auschwitz 40 anos depois. Se a interpretação de suicídio for correta, ela adiciona camada final e devastadora à reflexão de Levi sobre um Deus seletivo, o homem que havia sobrevivido ao pior evento de extermínio organizado da história, que havia documentado essa experiência com honestidade e rigor incomparáveis, e que havia questionado publicamente a existência de um Deus que escolhe e abandona. Terminou tirando a própria vida décadas depois de escapar da morte que deveria tê-lo alcançado em 1944. Nenhuma teologia oferece resposta satisfatória para por que a sobrevivência física ao horror não garante libertação do seu peso psicológico permanente. A recusa da consolação fácil como posição filosófica definitiva. Ao longo de toda sua obra, Levi se recusava consistentemente a oferecer ao leitor o consolo fácil de significado redentor extraído do sofrimento em Auschwitz. Não escrevia que o sofrimento havia fortalecido seu caráter, não escrevia que havia encontrado Deus através da provação, não escrevia que havia lição espiritual positiva a ser extraída do extermínio. Essa recusa era, em si mesma, posição filosófica rigorosa. Levi acreditava que transformar Auschwitz em narrativa de crescimento espiritual ou de providência oculta era trair a memória dos que haviam morrido sem qualquer redenção visível. A honestidade intelectual exigia aceitar que algumas experiências humanas não têm significado redentor, que algum sofrimento é simplesmente sofrimento sem propósito superior discernível, e que qualquer teologia que insista em encontrar sentido providencial em Auschwitz está, na prática, desrespeitando os 6 milhões de mortos ao sugerir que sua morte serviu a algum plano maior que ninguém consegue articular sem soar obsceno. Análise da frase.
Não posso crer num Deus que escolhe alguns e abandona outros. Essa frase tem estrutura de confissão pessoal, não de tese filosófica abstrata, e essa escolha é deliberada e reveladora. Não posso crer é formulação de limite pessoal, não de certeza metafísica. Levi não está dizendo que Deus não existe. Está dizendo que ele, especificamente, não consegue sustentar essa crença. É admissão de incapacidade psicológica e moral, não afirmação de conhecimento filosófico universal. Essa humildade formal torna a frase mais poderosa, não menos. Não é arrogância intelectual, é confissão de limite vivido. Num Deus mantém a possibilidade da existência divina aberta como hipótese gramatical, mas especifica que tipo de Deus está sendo rejeitado. Não é rejeição de qualquer conceito possível de divindade. É rejeição de um tipo específico, o Deus que escolhe. Que escolhe alguns nomeia o mecanismo específico que Levi havia testemunhado na rampa de Auschwitz, na fábrica Buna, na Marcha da Morte. Seleção ativa entre quem vive e quem morre. Escolher implica agência, implica decisão, implica critério, mesmo que oculto. Um Deus que escolhe está exercendo poder de seleção sobre destinos humanos. E abandona outros, completa o par que torna a frase moralmente insustentável. Não é apenas que Deus escolhe alguns para viver. É que, ao fazer essa escolha, abandona ativamente os demais à morte. Abandonar não é palavra neutra. Implica que havia possibilidade de proteção que foi retirada ou negada deliberadamente. Levi está descrevendo um Deus cuja escolha positiva para alguns implica necessariamente rejeição ativa de outros. Lida como totalidade, a frase não é blasfêmia gratuita nem provocação retórica. É a conclusão lógica e emocionalmente honesta de um homem que observou, com precisão de cientista treinado, exatamente como funcionava a seleção em Auschwitz, e que se recusava a atribuir a esse mecanismo arbitrário e brutal qualquer participação de uma divindade que a tradição descrevia como justa e amorosa. Primo Levi passou o resto da vida depois de Auschwitz documentando com precisão implacável o que havia visto, recusando-se tanto ao esquecimento confortável quanto à narrativa fácil de redenção espiritual. Sua morte, décadas depois, ainda carrega a pergunta que ele nunca deixou de fazer: como confiar num Deus cuja escolha entre vida e morte parece indistinguível do acaso mais cruel? Deixa um like se esse roteiro te fez pensar sobre como explicamos, ou tentamos explicar, sofrimento em massa que não segue nenhum padrão moral discernível. E comenta abaixo: você acredita que é possível manter fé genuína depois de testemunhar ou estudar profundamente eventos como o Holocausto? Ou algumas experiências realmente destroem essa possibilidade de forma definitiva? Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade real para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta. Até o próximo vídeo.